República desta semana traz uma edição especial que celebra a história e a democracia. Estamos aqui para falar sobre os 40 anos do movimento Diretas Já, que uniu o Brasil e venceu a ditadura militar, graças à emenda Dante de Oliveira, por eleições diretas. Para discutir esses temas, temos a honra de receber minha amiga, minha queridíssima amiga, Thelma de Oliveira, viúva de Dante, e uma voz importante na preservação dessa memória. Thelma de Oliveira, minha querida amiga, seja muito bem-vinda à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, Mauro. Para mim é uma alegria muito grande de reencontrar, né? A gente já trabalhou tantas outras vezes juntos, né? Em muitas batalhas, né? E é uma alegria estar aqui hoje com você no seu programa. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, o agradecimento é meu. Até porque trabalhamos muitas vezes juntos e com Dante, inclusive, né? Dante foi Exatamente importante na minha vida, e, claro, muito mais importante ainda na sua. E eu queria saber o seguinte: nós estamos aqui comemorando aí os 40 anos do movimento das Diretas Já, né? Como é que você se sente, Thelma, ao ver que ainda hoje esse assunto impacta as pessoas, reverbera, está presente na história e na vida dos brasileiros? Como é que você... repercussão que não se cansa e que a gente não pode, aliás, deixar que ninguém se canse dessa repercussão, não é mesmo? verdade. Eu fiquei, assim, também bastante impactada, né? Porque passados os 40 anos do movimento, e ele continua muito vivo na memória e no coração das pessoas, né? De todos os brasileiros. E eu acredito que seja muito também, não só porque foi um movimento extremamente forte, né, naquele momento de redemocratização do país, de mobilização de todos os segmentos da nossa sociedade, mas principalmente porque foi um movimento de luta pela democracia. E, de certa forma, isso, neste momento em que nós estamos vivendo essa coisa, esse dualismo, direita, esquerda, não sei o quê, a democracia, que a gente sabe que não é um movimento que já está pronto, ele está sempre em construção, eu acho que isso fez com que a gente pudesse, de repente, recordar um processo, né, um movimento que nós vivemos, que foi um movimento tranquilo, foi um movimento bem maior do que os que vêm acontecendo e sem nenhum tipo de violência. Então, eu acho que essa coisa da democracia, né, o fato da gente ter lutado tanto naquela época e com muita paz, né, com harmonia, com todo mundo junto, eu acho que fez como se fosse assim, olha, a gente já vivemos momentos também de luta e que não teve toda essa situação que a gente está vivendo hoje. E como o movimento foi extremamente rico, né, extremamente valioso para o país, eu acho que isso faz com que cada vez mais que a gente veja aquele movimento, a gente se recorde que a gente pode buscar tudo isso sem brigar, sem eu e eles, nós e eles. Então, eu entendo que teve muito a ver com isso. Essa lembrança sua, Thelma, é importante porque ela mostra o movimento das Diretas Já, quer dizer, a gente tem que ter consciência disso, derrubou uma ditadura. Pôs fim a um período de autoritarismo, de imposição, de falta de liberdade, de censura, etc. E fez isso com as pessoas indo para as ruas e sem derramar uma gota de sangue. Quer dizer, foi um movimento belíssimo, né? Cidadão,
foi um movimento de muita luta, sim, no sentido do esforço para mudar uma realidade, mas pacífico, né? Onde prevaleceu a paz, o bom senso, e é importante essa coisa que essa comparação que você faz com esse momento de divisão, de ódio, de se fomentar a raiva, enfim. E muita gente desconhece, né, Thelma, infelizmente, ainda no Brasil, por conta desse novo momento, desse momento que aflora um extremismo antidemocrático, que as pessoas parece que não reconhecem a história, né? Não foi bem assim, quando foi exatamente assim, não é? Então, agora nós estamos vendo uma exposição lá no SESI, Arsenal, com as coisas das diretas já, da participação do Dante de Oliveira, que, na minha opinião, é um dos maiores homens da nossa história, da história brasileira e, claro, por conseguinte, da história mato-grossense. O Dante não foi só o governador, mas ele foi o deputado federal que mudou o país. Claro, não fez isso sozinho, fez com seus pares no Congresso Nacional, da época, enfim, mas a importância dele, o negócio e do movimento das diretas é algo realmente espetacular, não? Então, eu fiquei também, porque assim, durante este ano que a gente comemorou os 40 anos, foram muitas manifestações que aconteceram, né? Teve uma solenidade no Congresso Nacional, lá no Senado, que foi feita pelo senador Wellington Fagundes, que foi muito bonita, né, a homenagem que foi feita. Nós tivemos o lançamento do filme Primavera de Dante, né, os 40 anos das Diretas Já. Aí nós tivemos agora no Sesc Arsenal, e que é uma programação que vai até o dia 18 de outubro, agora, e que vai, nessa situação de muita gente desconhecer a história, o SESC programou as escolas para que as crianças visitem a exposição, né, porque é importante que a nossa juventude ela esteja tomando consciência, né, de se hoje a gente tem toda essa liberdade, né, ela se deve a uma luta que aconteceu no passado. E eu vejo, assim, a grandeza do Dante é uma coisa, né, impressionante. Eu, honestamente, não é porque eu sou a esposa dele, mas era um político que ele tinha uma visão completa, não só assim do país, do Estado, do que ele desejava construir, né, mas tinha também de nós, pessoas que trabalhávamos com ele. Ele sabia estimular as nossas capacidades, as nossas potencialidades, né, e isso fez com que ele tivesse, e eu também debito a isso, muitas pessoas que a gente fala que são os seus seguidores, que são pessoas que ele ajudou a formar política profissionalmente e que continuam até hoje trabalhando em função dessas suas ideias, dos seus ideais, né? E o Dante, ele tinha esse espírito gregário, né? Ele sabia reunir as pessoas ao redor dele, estimular todo mundo para um desafio, como nós enfrentamos, né, como ele e os colegas, todos os brasileiros, com relação às diretas já, né? Como você disse, a gente estava em plena ditadura, tudo poderia acontecer, e de qualquer maneira, conseguiu-se fazer isso com muita paz. E dentro dos cargos executivos que ele ocupou, ele mobilizava todo mundo ao seu redor em função de projetos que muitas vezes a gente achava que não ia chegar a lugar nenhum e, de repente, a gente via
que realmente ele estava correto. Então, eu acho que ele tinha aquele espírito inovador, criativo, né? Era um espírito assim que atraía as pessoas ao redor em função de um projeto. Era uma liderança política muito forte, que hoje talvez a gente sinta falta. Uma característica, eu posso dar esse testemunho, porque eu tive a felicidade de trabalhar com ele também, e eu sempre falo que o Dante tinha uma característica super importante. O Dante não lutou pelo Estado Democrático de Direito, pela democracia, pela liberdade. O Dante não era um democrata só de militância, no sentido de tentar fazer mudanças. O Dante era um democrata por excelência, ele praticava a democracia. Então, ele fazia uma reunião, ele ouvia todo mundo, tivesse 3, 10, 15 pessoas, ele não tomava uma decisão, eu quero assim, não, o Dante ouvia todo mundo, ponderava, se convencia, às vezes mudava de opinião, às vezes ele entrava numa reunião com uma posição muito definida e mudava porque ele era convencido, ele tinha essa coisa do diálogo, que me parece que fazia com que ele errasse menos e com que ele ficasse cada vez maior e aí alimentava justamente isso. As pessoas eram ouvidas. Isso é um negócio que me parece que é um valor muito importante, né? Ele praticava, exercitava essa coisa do ser democrático. Mas, olha, deixa eu fazer um pouquinho de entrevista, né? Porque senão eu vou ficar só dando testemunho aqui. Eu queria saber o seguinte, Théo, você está com Dante desde antes das diretas, né? Quer dizer, você esteve com Dante. Como é que começou essa vida de vocês? Como é que ele era o jovem que subia nos caixotes? Enfim, nos contasse um pouquinho desse momento, dessa intimidade de vocês lá há 40 anos atrás, 40 e tantos anos atrás. Bem, quando eu conheci o Dante, ele já era deputado estadual, né? Eu era universitária, daquele período ainda a gente estava vivendo, né, um processo de ditadura ainda, né, nas universidades, não podia ter os encontros de centros acadêmicos, era aquela coisa meio difícil no ano de 78, 79, né? E eu participava do movimento estudantil e conheci o Dante numa reunião política, né, em que ele trouxe o Ulisses Guimarães para participar lá em Rondonópolis de um evento político. E eu não participava ainda não era afiliada a nenhum partido político, né? E foi nessa reunião que a gente se conheceu, né? E a partir dali a gente começou a namorar e tal, ele era deputado, e o gabinete dele na Assembleia era o único que nos recebia, digamos assim, os revolucionários da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele abria o gabinete para que a gente fizesse reunião, ele apoiava, então a gente tinha essa convivência, a nossa convivência começou aí, né? E eu, a partir do momento que eu me filiei, a gente começou a namorar, e aí eu comecei a crescer de um outro lado, que até então eu era uma estudante apenas, né, que não militava partidariamente, mas que gostava da política, né? E a partir daí a gente começou a namorar, juntamos as nossas forças, e eu acho que foi assim um encontro bem, bem legal, né, de duas pessoas que depois começaram a fazer projetos juntos. O que era o projeto? Lutar pela democracia, por justiça social, combater as desigualdades, né? Ele tinha uma luta muito grande pela terra na época, né? Lugares como a região do Araguaia, tinha aquelas fazendas, que eu me lembro de uma delas até hoje, que era a Suyamiçu, eu não sei se você vai se lembrar disso, mas que era uma extensão enorme de terra, sem nenhuma produtividade,
e uma série de pessoas que na época não tinham sequer um pedaço de terra para construir a sua casinha. Então, eu adorei, comecei, gostei de estar trabalhando nisso, né? E tinha, assim, a gente viajava lá para aquela região, passava 15 dias viajando, numa Brasília, não tinha nem hotel naquela época. A gente dormia na casa dos outros. A cada lugar que a gente chegava, alguém arrumava um quarto, uma cama para a gente poder dormir, porque não tinha nem hotel. Nós dormimos num acampamento que hoje chama Porto Alegre, né? Era cidade, município, e que tinha uma invasão lá perto, nós dormíamos juntos com os invasores em casa de sapê, lá junto com eles, passamos a noite. Então, assim, eu cresci muito nesse processo. Então, a gente teve duas coisas, o aprofundamento do nosso amor, do nosso namoro, e o aprofundamento do nosso conhecimento político também. E isso foi o que nos deu essa unidade, essa força, para que a gente pudesse ir, como é que se diz? Realizando os outros projetos, né? Projeto de prefeitura, de deputado federal, de governo do estado, porque eu acho que quando você se une politicamente a alguém, você tem que gostar de fazer política, né? E a gente gostava. Um pequeno intervalo, Thelma, e volta já já, e eu queria fazer um paralelo, né, dessa militância pela reforma agrária que o Dante tinha. Aliás, Dante chegou a assumir o Ministério da Reforma Agrária lá no início do processo de redemocratização do país, e eu queria que você nos falasse, fizesse um paralelo, porque hoje a gente vive no estado agrícola, num estado de alta produção do agronegócio. Aliás, o Dante a meu ver, o grande propulsor, foi o grande propulsor do desenvolvimento do agro em Mato Grosso. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, ao mesmo tempo, era o cara que queria justiça social no campo, que é tão contestada hoje, né? Existe todo um temor de invasões do MST, tem toda uma história nesse sentido. A gente vai para um pequeno intervalo e volta num instante só, não saia daí. Nossa República está de volta esta semana conversando com Thelma de Oliveira. Estamos falando sobre os 40 anos do movimento das diretas já e de Dante de Oliveira. Thelma, existe uma contradição ou existe uma situação em Mato Grosso que, de um lado, você lembrava da história de Dante, que lutava por reforma agrária, que lutava para que as pessoas pudessem ter seu pedaço de terra, lembrou a isso Iamiçu, e, ao mesmo tempo, nós vivemos hoje num estado do agronegócio, o grande estado do agronegócio do Brasil, que o Dante ajudou a construir, quer dizer, cujas iniciativas como governador acabaram desembocando nesse enorme desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, de uma população, de uma parcela grande da população muito conservadora e muito receiosa, né, dessa coisa da reforma agrária, dessa coisa das invasões de terra. Como é que você vê isso pela perspectiva daquilo que Dante pregava e defendia? Olha, quando o Dante sempre, ele, como eu te falei, ele sempre tinha uma visão que era global, né? Quando o Mato Grosso ainda não era toda essa potência que estamos agora, mas era um estado ainda muito atrasado, muito conservador, né? Que foi como eu te disse, ele tinha aquela série de fazendas que eram de poucos proprietários e que nada produziam. Então, ele sempre batalhou muito para que essa reforma agrária ela
chegasse para dar oportunidade a todos. E o que aconteceu? Foi uma luta muito grande, algumas da reforma agrária. Até hoje eu encontro com pessoas que vêm me dizer que só tem um pedacinho de terra, porque foi através do Dante, quando ele era ministro, né, que recebeu, né, e esse foi um processo que, na época, não era uma coisa tão radical quanto nós assistimos hoje, que se tornou um pouco, a meu ver, instrumentalizado, sabe? Seja de um partido, seja de uma ideologia. Para mim, essa coisa, hoje, o diferencial é que ela ficou, essa coisa do MST, por exemplo, é uma coisa muito instrumentalizada. Na época, era muito mais, de fato, daquelas pessoas, daqueles líderes que não, junto com os seus liderados, não tinham condições de sobreviver, de ter um cantinho de terra para poder sobreviver. E o Dante, ele entendeu, né, a partir do momento que ele passou pela prefeitura, ele percebeu que, estando dentro do governo, ele ia dar um passo maior, né, para ajudar essas pessoas, né, na medida em que ele mesmo poderia realizar isso, né, de maneira, como é que eu diria, mais rápida, sabe? Mais articulada, assim, mais rapidamente, né? Digamos assim. Então, ele como governador, ele percebeu, e ele viajando muito, o Dante era muito observador, inteligente, ele percebeu que ele teria que transformar o estado de Mato Grosso, né, para atender tanto os pequenos produtores, e aí ele desenvolveu uma série de políticas agrícolas para atender os pequenos produtores, né, os que ele já tinha assentado quando era ministro, e o que ele ainda iria assentar, e também percebeu que ele poderia trabalhar com essa coisa que é do agronegócio, para fazer com que os que não precisam do governo para se desenvolver, para crescer e tudo mais, mas que ele poderia ser o articulador, o estimulador, tanto que ele viajou o mundo todo, levando Mato Grosso, mostrando o quanto seria positivo para os grandes empresários investirem no Estado. Então, ele não tinha, como é que eu diria, essa dicotomia, não, eu só trabalho com o agronegócio e não trabalho com o pequeno produtor. Ele, na visão dele, e ele fez isso, ele trabalhava com os dois, cada qual dentro da sua necessidade, da sua potencialidade. E isso era muito visível nas coisas que ele realizava, nos eventos, né, nos projetos que ele fazia. Então, eu acho que ele tinha essa visão. Olha, eu não preciso optar, eu quero os dois. Uma história impressionante, um papel importante, né, Thelma, no desenvolvimento do Estado. Eu vou citar um exemplo, são vários, mas eu vou citar um exemplo, que é a questão da cadeia produtiva do algodão. Aliás, a ideia dele era trabalhar cadeias produtivas em todas as áreas, né? Da pecuária, enfim, da soja, que era a ideia de que o Estado precisava se desenvolver em todo o ciclo, né? Desde o setor primário até a industrialização. O algodão, o programa chamado Pró-Algodão, que foi lançado no governo dele, foi lançado no momento em que Mato Grosso produzia 4% do algodão brasileiro, era uma coisinha incipiente, né? Ele deu um incentivo, eu me lembro que era um percentual enorme, 75% de incentivo para quem plantasse, produzisse algodão, mas com a condição de que aquele dinheiro fosse investido em pesquisa, etc.
e acabou transformando o Mato Grosso no maior produtor de algodão do país e com uma qualidade de fibra que exporta para qualquer lugar do mundo, né? A cadeia produtiva ainda não se consolidou, mas está caminhando, devagarinho está caminhando, né? Em alguns lugares nós já temos fiação, e ainda não chegamos no patamar de termos a confecção, né? Mas é um caminho da fiação até a parte da produção têxtil, né? Para depois chegar. Verdade. É o processo de agroindustrialização, que ele já via isso lá atrás, quer dizer, Nossa, mais de 20 anos atrás. eu me lembro, você tá falando disso, eu me lembro também, só senão depois eu esqueço, porque a idade é cruel, né? A gente vai envelhecendo, Para começa a nós dois. esquecer as coisas. Mas você lembra da história do gasoduto, quando ele trouxe que o pessoal falou, que história Acreditava é essa? naquilo, né? Agora sim. Hã? Não, foi Ninguém assim, acreditava um na escândalo. perspectiva, achava um absurdo, né? Ninguém acreditava e ele falava, não, nós temos que fazer, tem que trazer. E foi, né, que até hoje, né, ele é uma coisa que é recordada, né? É a mesma coisa o investimento que ele fez para trazer as usinas para resolver o problema de energia, né? Então, todas essas coisas do Dante eram impressionantes, porque ele era, a meu ver, ele tinha uma sensibilidade para entender a população que não era, que era impressionante, impressionante isso. Ele entendia o estádio, uma visão de estadista mesmo, no sentido amplo. Você lembrou da É, usina e toda a luta por energia, né? Porque Mato Grosso vivia com motores, grande parte do estado só funcionava com motores movidos a diesel, quer dizer, não tinha a energia no Nordão, 10 diesel, horas da noite pagava tudo, quer dizer, era uma coisa absurda, né? O atraso. Ele conseguiu, com a termoelétrica, reverter muito disso, depois com Manso, depois com outras iniciativas, outros grandes exatamente. projetos, para poder mudar essa realidade e dar mais autonomia para Mato Grosso, né? que não tinha. É muito bom lembrar dessas coisas, porque as pessoas têm uma mania muito ruim de esquecer a história, né? De achar que o governo começou hoje, de achar que Verdade. o mundo, né? Mas tem todo um processo, né? E eu acho que Tem, esse tem. período, esses 2 mandatos, foram fundamentais, foram importantíssimos no sentido de dar uma nova perspectiva para Mato Grosso, né? Olha, eu queria voltar para a questão política e da emenda, para a gente não perder o fio da meada, porque Dante é uma figura que apaixona todo mundo, né? Quer dizer, todo mundo que conhece a história realmente reverencia muito. Mas eu queria saber o seguinte, e aí? Vocês não tinham medo? Porque no momento que ele estava lutando, tinha o movimento das diretas, essa coisa toda, ainda estávamos vivendo a ditadura militar. Está certo que os extensores da ditadura, estamos assim, ela estava agonizando, né, pela força da população, pela força do movimento. Mas vocês não tinham medo, temor de que o Dante e você, de alguma maneira, sofressem represálias da ditadura? Você sabe que a gente nem pensava nisso, assim, de repente acontecer alguma coisa. A gente vivia tão envolvido no processo, assim, trabalhando o dia inteiro, vai de um comício, vai para outro, vai numa reunião, vai não sei na onde. E eu acho assim, era muita gente envolvida, né? Muita, era a sociedade como um todo. Eram os artistas, eram o pessoal da área de esporte, sindicalista, cantores, a população como um todo, todas as entidades. Na verdade, você está me perguntando isso hoje, eu vou falar, confesso honestamente, que a gente não tinha essa preocupação.
Eu acho que era porque, não sei, a gente se sentia protegido tudo isso, né? Pelo número de pessoas, pelas figuras como Ulisses, Tancredo, né? Fernando Henrique na época. Era tanta gente O que próprio a Lula, gente se né? sentia, o próprio Lula também, é, assim, uma série de pessoas, né? Que então não nos passava pela cabeça, pelo menos não na minha, acredito que na dele também não, que a gente pudesse sofrer algum tipo de situação. E eu acho até porque eu penso que o próprio governo na época, né, que ainda era um governo militar, ele estava de certa forma fragilizado e dividido. Então, não ia ter um apoio, entendeu? E poderia causar uma situação gravíssima, claro. Hoje, quando eu penso, meu Deus, imagina se tivesse acontecido alguma coisa, né? Mas, graças a Deus, não teve nada. Que bom, né? Porque, na verdade, assim, a gente começa a olhar para trás, havia muita repressão, as passeatas, o movimento estudantil era muito reprimido pelas polícias militares, você tinha isso nos estados, mas essa coisa foi tomando uma dimensão tão grande que era impossível, né? Quer dizer, chegou um determinado momento que a ditadura já não podia mais usar da tortura, das prisões ilegais, das ameaças, né? Foi ficando acuada mesmo, né? Porque a sociedade inteira se Eu mobilizou. É acho, diferente hoje, que tem essa eu coisa meio acho. dividida. Naquela época, eu acho que a unidade, ela era tão forte, mas tão forte, sabe, parecia aquela coisa de todo mundo irmanado por um ideal, né? E isso fez com que a ditadura ela não tivesse esse espaço, né? Ou teria que ser muito violenta, como está sendo hoje na Venezuela, uma coisa assim de total desrespeito, né, ao desejo da população, e seria algo nessa linha, você chegar naquela época. Eu penso que se a ditadura tivesse, se os militares tivessem reagido de maneira muito agressiva, você teria provocado uma outra situação gravíssima no país, né, de Talvez total até uma. desequilíbrio. A gente vai para mais um intervalinho e volta no instante. Pessoal, muita atenção para esse recado. Estamos passando por um período crítico de seca em Mato Grosso. E por conta disso, o risco de queimadas está mais alto do que nunca. Com a vegetação seca, o fogo se espalha em um piscar de olhos e pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e às nossas vidas. O governo de Mato Grosso está equipado, monitorando o estado, intensificando as ações de combate, mas precisamos da sua ajuda. Não faça incêndios florestais. Não seja você o responsável por destruir nosso cerrado, Amazônia ou Pantanal. Se presenciar algum foco, denuncie. Ligue 193. Quem provoca incêndios comete um crime, paga multa e é processado. Contamos com você. Governo de Mato Grosso. Não sai daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com Thelma de Oliveira sobre os 40 anos da emenda das diretas já e sobre Dante de Oliveira. Thelma, transportando toda a história do Dante para os dias de hoje, eu reputo de extrema importância essas comemorações que acontecem nesse ano, vem acontecendo tanto no Congresso, quanto aqui no SESI, enfim, as pessoas, o próprio Instituto Dante de Oliveira atuando no sentido de preservar essa memória, porque nós vivemos um momento completamente diferente. E eu queria saber de você
o seguinte: você ainda é do PSDB, você vem dessa história do Dante com o Fernando Henrique. Na época, a esquerda falava que o PSDB era um partido de direita, liberal, neoliberal, enfim, tinha uma série de acusações nesse sentido. Mas foi esse governo, essa gestão aí do PSDB que resolveu a questão da economia, da inflação, da hiperinflação. Foi esse mesmo governo que acabou mudando as bases do desenvolvimento do Brasil, enfim, que criou uma série de situações novas, né? Mas, de um tempo, depois desse governo, passou a ser taxado como um governo de direita e pela esquerda e pela direita de governo de esquerda, né? Com acusações de toda a ordem, no sentido de que é comunista e tal. Eu acho que as pessoas nunca entenderam muito bem a social-democracia, né, inserida lá no PSDB. Mas convenhamos que o PSDB acabou indo mais para a direita do que para a esquerda, que era o que se esperava, e embora tenhamos essas acusações de que o partido é um partido de esquerda, essas acusações feitas pela direita. Como é que você se sente aí, você como dirigente, como ex-deputada pelo partido, tendo toda essa história, carregando todo esse legado do Dante de Oliveira, como é que você vê esse momento em que existe uma extrema-direita atuando no Brasil, defendendo, inclusive, a ditadura, como vinha acontecendo até poucos dias atrás, golpe de Estado, etc. Como é que você vê isso? Olha, o PSDB, depois que saiu do poder, né, quando o partido ele sai do poder, ele acaba esvaziando bastante, né, perdendo muitos quadros e tudo. Mas a essência do PSDB, que é o que consta no nosso estatuto, que é a luta pela social-democracia, ela continua, né? Nós perdemos muitos líderes importantes, né? Perdemos o Dante, perdemos o Mário Covas, depois perdemos o Bruno Covas, perdemos outros líderes, né, por este Brasil afora. Mas a essência do PSDB, ela continua. Só que hoje nós estivemos recentemente reunidos com a Executiva Nacional, e o partido ele está se definindo muito mais pelo centro, né? Nós não queremos nem a direita que está aí, que é essa coisa, esse radicalismo de direita, e nem o radicalismo de esquerda. Nós não conseguimos nos situar em nenhuma dessas situações que existem hoje no país e que acabam dividindo o povo brasileiro, né? No período de pandemia e depois, durante as eleições, o que a gente viu foram famílias que acabaram dividindo, amigos que terminaram a amizade. Quer dizer, foi uma coisa assim que impactou muito o nosso país, que até então tinha uma relação muito mais pacífica, de respeito. Eu respeito o que você pensa, eu não concordo, mas eu te respeito, né? E em algum momento, né, em função dessas divergências, esse respeito deixou de existir. Então, nós do PSDB, isso é sempre dito pelo nosso presidente Marconi Perillo, e eu me encaixo nisso, eu me sinto confortável nessa posição de centro, a gente não está nem à direita e nem à esquerda. E a gente vai continuar dentro da nossa linha de social-democracia, de combater as desigualdades, da justiça social, né, na busca de oportunidades para todas
todas as pessoas, para que todas possam crescer, se desenvolver, do Estado mínimo. Essa sempre foi a nossa luta e nós vamos continuar. Então, nós estamos caminhando aí para a reta final do programa e eu não podia deixar de lembrar, nós vivemos momentos importantes juntos e momentos dolorosos, como foi a morte de Dante, né? Era um momento que a gente trabalhava junto, eu e ele, no projeto de eleição dele para deputado federal. Enfim, e a gente viveu todo aquele momento, né, trabalhando com uma proximidade enorme, e foi para todos nós uma dor muito grande, né, porque a gente não... Eu me lembro, como se fosse hoje, lá no escritório, quando confirmou a morte, porque eu saí do hospital, fui escrever. Naquela época a gente não tinha essa facilidade de texto em celular. A gente até tinha celular, mas não tinha essa facilidade que tem hoje, de internet, em qualquer lugar, etc. E eu saí convicto do hospital. Eu me lembro como se fosse hoje, todo mundo, os médicos falando da gravidade, mas aquilo para mim soava tão absurdo que não podia ser verdade. Eu saí para escrever o boletim sobre o boletim médico, mas com a convicção de que Dante sobreviveria, passaria por aquilo, né? E estaria bem, enfim. Mas não era uma gripezinha, né? Foi uma coisa forte. Quando eu cheguei lá, comecei a escrever, escrevi 2 linhas, recebi um telefonema falando que ele tinha acabado de falecer. E foi uma dor tão dilacerante. Estávamos eu, Wanda, enfim, 2 ou 3 pessoas que estavam lá no escritório, e o que a gente ouviu foi um som de muita dor de todo mundo, sabe? A coisa... Eu fico imaginando como é que foi para você. Depois a gente trabalhou junto, eu e você, na sua eleição para deputada federal. Continuamos, né, a história para não parar, e não podia parar mesmo. Como é que foi para você? Como é que você... Porque, assim, todos aqueles últimos momentos eu vivi muito próximo, né? No dia anterior, no apartamento, no dia depois que ele foi de manhã logo para o hospital, né? Porque eu saí da casa de vocês conversando com ele me orientando o que ele queria numa reunião de planejamento que ocorreria no dia seguinte, no dia da morte dele. Tinha uma reunião fora, todo mundo trabalhando no projeto, né, um planejamento estratégico da campanha, etc. Enfim, ele foi para o hospital, no caminho orientado que eu devia ir na reunião, né, apesar dele não estar. Eu estive no dia anterior sentado no sofá de vocês, ele sentado, ele ruim, com muita febre, e conversamos ali uma meia hora. Ele me orientou sobre tudo que eu devia fazer no dia seguinte e levantou-se e falou assim: Mauro, eu vou deitar, porque eu não estou dando conta. Eu preciso me recolher. E foi para o quarto, eu fui embora. No dia seguinte, peguei meu carro para ir logo cedo, era 9 horas, estava previsto, recebi a ligação sua, que vocês estavam no hospital, e você passou o telefone para ele, e ele estava bem, quer dizer, falou comigo do jeito que ele fala com todo mundo que é próximo. Ô, filho da puta, onde você está? O que está fazendo? Você já está lá? Né? Queria saber do negócio lá, da tal da reunião, que ele não podia estar, porque estava ruim, mas estava com a cabeça lá. E eu falei: olha, tem um caminho, né? Estou dentro do horário e tal, daqui a pouco eu chego lá e eu vou informando. Enfim, depois disso não falei mais com ele, falei com você umas 2 vezes. A primeira vez que você me ligou me alertando de que as coisas não estavam bem, e 3 horas da tarde, mais ou menos, você ligou pedindo para eu ir.
para o hospital que ele tinha ido para a UTI. Acabou a reunião, claro, todo mundo, todas as pessoas que estavam lá discutindo seguiram para o hospital, nós lotamos lá o Jardim Cuiabá com essa coisa, e você falava comigo até porque eu era o único que estava autorizado a ter o celular lá, né? Por conta da reunião, para não atrapalhar, enfim, né? Eu não perdi o contato por causa disso. Enfim, e aí aconteceu tudo isso, e eu lembro, depois no velório, de uma outra situação, Thelma, que me comoveu muito, enfim, no saguão da Assembleia, muita gente fazendo aquela fila imensa para se despedir dele, né? Você completamente, enfim, com aquela dor que eu só consigo imaginar, né? E a gente também, eu me mantendo muito firme naquele momento, e aconteceu uma coisa importante, uma senhorinha tentava se aproximar do corpo de Dante, mas tinha lá uma barreira de cordas e tal, que é o normal, né? Um certo isolamento, e você olhou para aquela senhora, viu aquele desejo dela de se aproximar, e você foi lá, tirou a corda, fez com que ela entrasse, ela se despediu, e deu para entender a importância que Dante tinha para as pessoas. Eu estou falando de uma senhora do povo, de uma pessoa que ninguém conhecia, que era, e foi lá se despedir. Como centenas de milhares foram lá, né, aquela noite inteira, o dia inteiro, até o enterro. Enfim, eu queria saber do seu sentimento. Hoje, passado esse tempo todo, você consegue olhar para trás porque quando eu conto essa história, quando eu me lembro de tudo isso, eu ainda hoje sinto muita dor. Eu me sinto, tenho aquele sentimento de perda que não tem muita explicação, porque era um grande amigo, né? Mais do que alguém que eu assessorava, era um amigo, né? A gente viveu tantas coisas juntos, de sentar, de ter longas conversas, enfim, Dante me ensinou muito e da minha parte, eu pude ajudá-lo em alguns momentos. Como é que você vê, olhando para trás, esse retrato da partida? Olha, foi uma situação terrível, né? Porque quando nós fomos para o hospital, eu teria que ter ido para Brasília, e aí eu cancelei a minha ida, porque eu percebi que as coisas, alguma coisa me disse, ó, tem que ficar por aqui, porque a coisa não está legal. Aí nós fomos para o hospital, e lá, aí entramos, porque, na verdade, a gente não tinha dormido a noite inteira, porque ele estava sentindo muita dificuldade para respirar. E eu passei a noite inteira ligando para o médico dele, que era o doutor Ábido, se não me engano, o nome do médico, é um nome diferente. E eu ligava, doutor Ábido, nós temos que levá-lo para a UTI, e não tinha vaga na UTI, ele não conseguiu essa vaga na UTI, e eu, apavorada, porque ele não dormia, não dormiu, eu não dormi, e aí a gente foi para o hospital no dia seguinte. E ao chegar lá, imediatamente, o Dante era diabético, e a diabetes, embora você o conhecia bem, sabia que ele mantinha um controle muito forte com alimentação, com exercício físico, uma série de coisas. O Dante era muito cuidadoso com a saúde dele. Mas eu não sei por que a diabetes dele, nesse dia, descompensou de uma vez, né? E foi nesse momento que eu fiquei extremamente preocupada, porque com essa descompensação, ela levou os outros órgãos também a se descompensarem, o coração, o pulmão, tudo. Porque até então, a gente estava achando que era apenas uma gripe e uma pneumonia que ele estava sendo tratado.
com o antibiótico de última geração, ele já estava tomando, né? Hoje eu imagino também que ele pode ter tido alguma dessas gripes, dessas infecções respiratórias muito fortes que atingem o pulmão, que acontecem desde que começou essa pandemia, né? Não sei, porque foi algo incomum, na verdade foi muito incomum essa pneumonia que o Dante teve. A dor que eu senti foi uma coisa assim de lacerar. Eu sei, porque o pessoal fala, não, o coração não dói, não é verdade. Eu achei, e hoje eu entendo, que muita gente morre mesmo do coração quando perde um ente querido. Porque a dor que eu senti, eu juro que eu achei que eu estava infartando, né? Eu estava em casa e com as minhas amigas e tal, o pessoal, e aquela dor assim de abrir mesmo assim o coração. Foi um negócio muito estranho e, enfim, cada vez que eu vejo que alguém, né, perde uma pessoa assim tão próxima, é muito difícil. É muito difícil você retomar a caminhada, né? Eu acabei sendo candidata porque entendi a necessidade do partido e eu sabia que era o que ele queria. Mas eu chorava o tempo todo, na caminhada, nos arrastões, nas reuniões. E se eu lhe disser que eu não me lembro quase nada do velório, essa história que você contou, por exemplo, eu não me lembro. Eu estava totalmente fora da realidade, reconheço. Não me lembro. Não me lembro de quem eu cumprimentei, sabe? Não me lembro vagamente dos colegas dele que vieram de fora, o Verdade. governador Marconi Perillo, o Domingos Leonelli, mas o restante foi uma coisa assim, não sei, eu não sei em que canto da minha memória esse momento ficou de tanta tristeza. Eu me lembro de uma coisa que, quando ele chegou no caixão, ele era um homem muito bonito, né? Não é porque era o meu marido, mas ele era muito bonito. E ele estava muito sereno e bonito. Sabe aquela afeição de tranquilidade, não tinha nenhum sofrimento, nada. Aí eu me emociono até hoje. Uma vez eu estava assistindo um documentário do Nelson Mandela, e aí o documentário, e alguém disse, não, o Nelson Mandela, aliás, falou, não, quando a gente tem a certeza do dever nosso cumprido aqui na Terra, a gente parte feliz, sabe? E às vezes, até hoje eu tenho, quando eu me lembro, eu tenho essa sensação, porque o semblante dele era de tanta paz, de tanta tranquilidade, que eu acho que ele realmente partiu feliz por tudo que ele realizou. Não tem como Minha dor a é gente. até hoje, até hoje. Hã? Eu imagino, porque todo mundo que conviveu com ele, foi amigo dele e tal, carrega essa coisa para sempre, porque ele era realmente um ser humano excepcional. Era alguém fora da casinha, não era só um estadista, um realizador, um político. Ele tinha o dom da amizade, o dom da sinceridade, não sei. Ah, da Uma, amizade. uma série de coisas importantes. Thelma, obrigadíssimo. Obrigado pelas memórias, porque elas fazem parte da nossa vida, da vida de todos nós, que acompanhamos a trajetória do Dante aqui em Mato Grosso, faz parte da história nossa, né, como Estado, como uma unidade da federação.
e da história do Brasil, claro, uma história importante, né? Da luta pela democracia, liberdade, por esses valores que são tão importantes e que, por vezes, a gente vê ameaçados aí por extremismos que não condizem com o povo brasileiro, né? Com a história do povo É brasileiro. verdade. Então, obrigadíssimo, obrigado pelo seu carinho, por ter aceitado participar desse programa, e a gente volta na próxima semana. Se você quiser fazer uma falinha de encerramento, embora o programa já tenha extrapolado o tempo, mas a gente vai dar um jeito de veiculá-lo na íntegra. Mas se você quiser um minutinho aí para suas considerações. Eu quero agradecer mais essa oportunidade, dessas recordações, né, que você está trazendo. E eu acho, honestamente, que foi a primeira vez que eu falei de um momento que foi muito particularmente meu, sabe? Da minha dor, do meu sofrimento, de como eu tento levar essa caminhada, e dizer, por último, que tudo que eu sou hoje, politicamente, pessoalmente, eu devo ao Dante. Ele foi meu grande professor, meu grande mestre, está no meu coração até hoje. Obrigada, Muito querido. obrigado. Até a próxima semana. Conto com a sua audiência. Um grande abraço.